Fala pessoal, tudo certo? Então hoje mais uma aula aqui do nosso projeto Cadastro de Cliente. Já estamos quase finalizando, né, o nosso projeto. E hoje então a gente vai criar nosso botão de excluir cadastro e também vamos criar o nosso botão de salvar edição que ainda não está funcionando, né? Se a gente fazer alteração aqui dos dados, ainda não faz a alteração lá pra gente, certo? Então, a gente vai fazer esses dois botõezinhos hoje, beleza? Então, para iniciar aqui a nossa aula, vamos pressionar Alt F11, né, para a gente abrir o nosso Visual Basic, certo? Então, aqui em Cadastro de Cliente, vai clicar aqui. Então, ele já está aqui tudo certinho. Então, a gente vai clicar aqui no nosso botão Salvar. Vamos clicar duas vezes, né? Ele vai abrir aqui no BTN Salvar no clique, né? Aqui. E aí, aqui dentro, a gente vai colocar a nossa nova sub que a gente vai criar. Então, aqui, anteriormente, a gente tinha criado uma sub para salvar um novo cadastro, né? Então, toda vez que é um novo cadastro, ele vai vir aqui, vai fazer o salvamento, certo? Então, agora a gente tem que criar uma sub quase igual a essa daqui, para quando a gente salvar, né, a nossa edição, ele chamar a nossa sub salvar edição. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos vir aqui, vou colocar um private sub aqui, vou colocar salvar, salvar, maiúsculo, salvar, edição, cadastro. Sempre quando a gente vai escrever no Excel, VBA, códigos, a gente nunca coloca acento e nem o cedilha, tá? Então vai ficar edicão mesmo, beleza? Bom, então aqui dentro a gente vai criar agora a nossa funçãozinha, né? A nossa sub, salvar a edição. Como a gente vai fazer isso? Bom, ela vai ficar bem parecida com esse salvar novo cadastro, então a gente vai repetir bastante coisas que tem aqui. Por exemplo, a gente vai verificar se tem os campos em branco e também vai procurar a linha que a gente quer fazer o salvamento, tá? Então aqui a gente vai declarar as variáveis din, campo em branco, né? Igual ali embaixo. Declarar ela como uma booleana, então ela vai ser verdadeiro ou falso. A gente vai declarar também a nossa variável linha, né, que vai localizar para a gente a linha onde a gente quer fazer a alteração. Então, ela vai ser um número inteiro, beleza? Bom, e aí então a gente vai colocar campo branco aqui igual a falso, né, o valor inicial dele. E a gente vai então iniciar a nossa verificação se os campos estão preenchidos, né? Os campos obrigatórios estão preenchidos ou não. Então, a gente pode simplesmente vir aqui, copiar toda essa parte aqui, dar um Ctrl C e colar aqui em cima. Ou então, a gente vai escrever. Eu vou escrever aqui para vocês lembrarem melhor, tá? Então, eu vou copiar só essa frasezinha ali, a gente iniciar a verificação se os campos estão em branco ou não. Então, para mim verificar, eu vou verificar, né, se a minha txt nome, né, nome cliente, é igual a vazio. Se ela for igual a vazio, então eu quero que o meu campo em branco, né, a minha variável campo em branco, seja igual a verdadeiro, né? E aí, se vou verificar o próximo campo, txt celular, certo? For igual a vazio, eu quero então que o meu campo em branco também seja igual a true, certo? Verdadeiro. Aí eu vou fazer a verificação da minha variável, né? Se a minha variável campo em branco for igual a true, né? For igual a verdadeiro, então eu quero que ele me mande uma mensagem msgbox. Vou copiar essa mensagem aqui para a gente não precisar ficar escrevendo. Então, eu vou copiar aqui msgbox. Vou escrever campo em branco sem preenchimento, tudo certinho. E aqui embaixo, então, a gente vai dar um exit sub, certo? Para parar o nosso código, para ele não continuar. E aqui eu vou dar um end if para a gente fechar a nossa verificação, certo? Bom, feito isso, então, agora a gente vai pegar e vai procurar o código que a gente armazenou aqui dentro, certo? Toda vez que a gente vai fazer uma edição, a gente armazena o código, né? Do item que a gente está editando, do cadastro que a gente está editando, aqui dentro dessa label, né? Da tag dessa label, certo? Porque se a gente vir aqui em módulo, a gente vir aqui na nossa sub abrir, editar cadastro, o que acontece? Aqui no LBL tipo cadastro, né? Que é a nossa label, lá na tag, ela vai armazenar pra gente o código que a gente está fazendo a edição. Vai procurar esse código através dessa tagzinha aqui. Então, vamos voltar lá no nosso salvar edição cadastro. Então, aqui
Agora a gente vai colocar que a nossa variável linha vai valer 5, né? Porque ela sempre tem que iniciar em 5, certo? Porque os nossos registros, nossos cadastros aqui, sempre inicia na linha número 5, beleza? Se você iniciar os seus códigos, né, os seus registros na linha número 6, você vai colocar número 6. Se for na número 3, vai colocar número 3. Mas aqui no meu caso é a número 5, tá? Então, eu sempre vou iniciar na linha número 5. E aí, eu vou iniciar com um do while aqui, para ele pesquisar para mim o meu código. Então, do while planilha 1, certo? Que é onde está os meus registros. E cliente.cells. Vou colocar aqui linha, para ele pesquisar linha por linha. E a coluna aqui vai ser a coluna 2, para ele procurar o meu código, certo? E aí, eu vou colocar que ele vai fazer, né? Vai repetir o loop enquanto, né? Essa informação aqui for diferente. Aí, aqui, eu vou colocar cdbl. O que significa isso? Eu vou transformar o que está aqui dentro dessa minha funçãozinha aqui em um número, tá? Então, aqui eu vou colocar o nome da minha label, que é label LBL, tipo cadastro, ponto tag, que eu quero que ele pegue a informação que está dentro da tag dessa minha label aqui, certo? Que é onde está o nosso código. E aqui esse cdbl, ele vai transformar a informação que está dentro dessa tag em número, porque quando a gente coloca dentro da tag, ele vira um texto. E aí pode dar problema aqui na hora de localizar se eles são iguais ou diferentes. Tá? Então, por isso que a gente usa o cdbl, beleza? Bom, enquanto ele não achar, eu tenho que somar linha igual a linha mais 1, certo? Opa! Mais 1. Beleza. E aqui eu vou dar um loop para ele repetir isso até isso aqui e essa informação que ele capturou aqui com esta informação sejam iguais, certo? Bom, depois de localizado o nosso código, a gente vai então fazer o quê? Vai iniciar aqui o nosso armazenamento de dados. Então, iniciar armazenamento de dados. Certo? Bom, então aqui agora a gente vai colocar o quê? Planilha 1.cells, abre parênteses, e a gente vai colocar linha aqui, certo? E a coluna número 3, tá? A gente não vai fazer alteração do nosso código. Então, a gente vai alterar somente o nome do cliente, né? O celular, data de nascimento e assim por diante. O ID aqui a gente nunca vai fazer alteração dele, tá? Então, aqui eu vou colocar igual. E aqui eu vou colocar, então, txt nome cliente, beleza? E aqui a gente vai colocar o ponto value, né? Pra gente capturar somente o valor que tá dentro dessa nossa caixinha de texto, certo? Bom, então, a gente vai fazer o quê? Vamos copiar. Pra gente não escrever tudo aqui, a gente vai vir aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Então, a gente vai vir aqui em salvar novo cadastro e vai copiar toda essa parte aqui, ó. Iniciar armazenamento dos dados do cadastro de cliente. Então, a gente vai pegar aqui da linha 3 até aqui na 12, tá? Até o estado. Vai dar um Ctrl C, vai vir aqui, vamos apagar essa linha aqui e vamos colar. Então, vai ficar assim, linha 3, 4, 5 e todos os nomes das nossas caixinhas de texto. Então, tudo que for alterado, ele vai fazer a alteração lá na nossa planilha, beleza? Bom, feito isso, então, a gente vai fechar aqui um load, né? E a gente vai fechar o nosso cadastro de cliente, certo? E vai mandar uma mensagem, então, aqui, msgbox, vamos abrir aspas, cadastro editado com sucesso, certo? Vamos fechar o aspas, dar uma vírgula, vamos inserir um VB information aqui e vamos também colocar um título, cadastro editado, certo? Beleza. Feito isso, então, a nossa sub, né, de edição de cadastro já está pronta para ser utilizada. Então, a gente vai copiar esse salvar, editar, edição de cadastro aqui, vai copiar o título e vai vir aqui no botão salvar e vai colar ele aqui. Então, se o meu LBL tipo cadastro, né, a minha label estiver escrito, né, novo cadastro, então ele vai chamar essa minha sub aqui. E se ela tiver escrito edição de cadastro, ela vai chamar essa minha sub aqui, certo?
Bom, vamos ver se está funcionando, então. Vou fechar aqui, vou minimizar aqui. Então, a gente voltou aqui no nosso cadastro de cliente. E eu vou fazer, então, a edição da Maria Eduarda, por exemplo. Então, vou clicar aqui no lapisinho. Veja que ela já abriu aqui para mim as informações da Maria Eduarda, né? Já puxou o telefone que está cadastrado ali. Mas não tem mais nada cadastrado. Então, vamos supor que eu vou colocar uma data de nascimento agora. É 24/2/1998, certo? E vou colocar aqui também o endereço. Vou colocar tudo maiúsculo. Rua da Liberdade. E pronto. Então, eu vou clicar aqui em salvar. Então, cadastro editado com sucesso, ok. Então, veja que aqui ele já colocou ó, a data de nascimento e já colocou também o nome, né, da rua que a gente preencheu. E aqui já tinha preenchido a cidade e o estado. Então, se a gente vir aqui ó, e fazer a edição desse cadastro aqui, Eduardo Porfírio, colocar um CEP, por exemplo, né? Coloquei um CEP, vou colocar um número aqui e vou dar um salvar. Então, ele vai salvar. Veja que ele colocou o CEP e colocou o número, tá? Se a gente clicar aqui em editar de novo, ele vai puxar já com as informações que a gente já cadastrou antes na edição. Beleza? Bom, então, o botãozinho de salvar edição já está funcionando. Agora, a gente vai arrumar aqui o botãozinho de excluir o registro. Então, vamos voltar lá no nosso Visual Basic, tá? Voltei aqui. Antes da gente continuar, a gente vai fazer uma pequena alteração no botão salvar aqui, tá? Então, vamos dar 2 cliques. A gente vai vir aqui no salvar novo cadastro, nessa sub aqui, ó. Salvar novo cadastro. A gente vai ter que fazer uma alteração. Por que a gente vai fazer uma alteração? Porque ele tá puxando aqui o ID, né? Automático lá do L2, certo? Então, o L2 aqui, ele tá contando como 2 registros. Ok, tá funcionando certinho. Mas se a gente apagar, vamos supor, um registro aqui, o que vai acontecer? Aqui ele vai somar 1, né? E aqui ele vai colocar número 2. Mas vamos supor que aqui teria 3 registros e eu apagasse o 2. Aqui ia ficar 2 e aí ia dar uma duplicidade de ID. Então, a gente vai ter que fazer uma pequena alteração aqui. E o que eu vou fazer aqui de alteração? Eu vou pegar o L2 aqui. Em vez de somar esse L2 aqui, eu vou colocar uma outra célula aqui para ele puxar esse código, que vai ser uma célula aleatória que não vai aparecer aqui para gente, tá? Então, vamos supor que eu vou pegar aqui o N2, tá? Então, vou mudar aqui para N2, beleza? Então, aqui em planilha, range, N2, tá? Ponto value mais 1, ok? E a gente vai fazer mais uma alteração, que vai ser o quê? A gente vai ter que sempre inserir, né, atualizar essa planilha N2, essa range, essa célula N2, com o número de registros que a gente inseriu, tá? Não pelo número que tem, mas sim pelo número que foi inserido. Então, eu vou pegar aqui, ó, essa planilha.value aqui, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui embaixo, depois de fechar o meu cadastro aqui, vou colar isso daqui, diminuir o espaço. Então, vou colar aqui, né, ponto value, e vou fazer o quê? Vou dar um igual, vou colar de novo essa informação e vou colocar mais 1, certo? O que vai acontecer aqui? Então, toda vez que eu inserir um novo cadastro, ele vai inserir lá na minha célula N2 o valor, né? Vai pegar o valor que tem já na minha N2 e vai somar mais 1, sempre que eu fazer um novo registro. Não importa o tanto de registro que eu tenho na minha tabela. Se eu inserir 10 registros, por exemplo, então aqui na N2 vai ter 10. E se eu excluir 5 e aqui no meu computador de registro tiver 5, aqui no N2 sempre vai manter o total de registro inserido, não o total de registro que tem na minha tabela, tá? Assim vai ficar mais certinho e não vai dar problema no ID. Então, ele sempre vai pegar um ID novo, não importando se você já apagou ou não. E daí ele nunca vai se repetir, certo? Bom, então fizemos essa pequena alteração aqui, tá? Desse valor aqui e também deste valor aqui. Então, altera aí no projeto de vocês para bater certinho, beleza? Bom, feito isso, então, a gente vai iniciar o nosso excluidor de registro. Então, vou aumentar aqui a telinha. Aqui. Beleza. Então, a gente já criou a sub aqui, nas aulas anteriores, de excluir cadastro. Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, primeiro a gente vai declarar nossas variáveis, certo? De linha igual a uma integer, certo? A gente vai declarar também aqui
uma variável chamada ID cadastro, que vai ser uma integer também. E a gente vai declarar também uma msgbox resposta, que vai ser a resposta que a gente vai dar para o nosso sistema, se a gente quer realmente explorar o nosso cadastro ou não, tá? Então, vou dar um tab aqui para ficar mais certinho aqui, essas nossas variáveis. Beleza. Agora, declaradas as nossas variáveis, a gente vai chamar essa primeira variável aqui, que vai ser a msgbox resposta. Vamos colar ela aqui. E o valor dela vai ser o quê? Vai ser igual a msgbox. Vamos abrir parênteses dessa vez. Vamos abrir aspas. E vamos solicitar uma mensagem aqui para o nosso Excel. Então, a gente vai pedir para o usuário se ele tem certeza que deseja excluir este registro, este cadastro, né? E vamos fechar aspas duplas aqui. Vamos colocar uma vírgula. Vamos chamar o VB Information, né? Que é aquela imagem que fica do ladinho. E vamos concatenar. Então, a gente vai colocar um maisinho aqui com o VB e yes, tá? Que vai aparecer lá, então, a mensagem se sim ou não, ok? Vamos dar uma outra vírgula aqui. E no título da mensagem, então, a gente vai colocar exclusão de registro, de cadastro. Certo? Vamos fechar parênteses. Beleza. Quando a gente chama essa funçãozinha VBIS ou no, o que acontece? Quando a gente executa, por exemplo, quando a gente chama o MSGBox só com o VB Information, ele aparece só o botãozinho de OK pra gente, certo? Quando a gente chama esse VB Yes, No, ele aparece dois botões, o botão de sim e o botão de não, dentro da mensagem. Então, a gente tem que escolher se a gente quer ou não excluir o nosso registro. E aí, a gente vai fazer uma verificação. Se a minha variável msgbox resposta for igual a VB No, né? E ele clicou no botão não, então eu quero que ele faça o quê? Que ele pare o meu código, né? Então, eu quero que ele pare o meu código. Já, se a minha resposta for yes, né? Se a minha resposta, se eu cliquei no botão sim, então eu quero que ele continue o meu código. E aí, como que ele vai continuar o código? A gente vai chamar, então, a nossa variável ID cadastro, certo? E o nosso ID cadastro vai ser o quê? Igual a mid. A gente vai usar aquela mesma função que a gente usou para a gente procurar o nosso código aqui na edição de cadastro. Então, a gente vai usar mid application.color, certo? Vírgula 10, tá? Fecha parênteses. Beleza. Por que eu coloquei 10 aqui? Lá no nome do meu ícone editar, por exemplo, ou excluir, vou voltar aqui. Quando eu clico aqui em cima desse meu ícone aqui, eu tenho o nome dele, certo? Então, quantas letras eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 10 letras. Quando eu conto as minhas letras aqui, então eu tenho 10 letras, certo? Então, eu tenho que sempre somar o total do nome do meu ícone, tá? Então, total de letras, então eu tenho 10. E vou somar mais um. Então, aqui no caso, é 10 mais 1, que é 11. Então, aqui eu vou colocar 11, tá bom? Beleza. Se eu vir aqui, ó, no meu editar, quando a gente usou essa mesma função, a gente colocou 10. Por quê? Se a gente vir aqui, ó, no botãozinho editar e contar quantas letras tem, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tem 9, mais 1, 10, certo? Então, você vai contar quantas letras tem o seu nome do seu íconezinho aqui e vai colocar mais um, vai somar mais um e vai colocar aqui, beleza? Às vezes vocês fizeram um nome diferente, então você sempre tem que contar e colocar aqui o valor, beleza? Bom, feito isso, então, ele vai capturar pra gente o código que a gente está clicando para excluir, beleza? Feito isso, então, o que a gente vai fazer? Vai declarar a nossa variável linha, deixa eu aumentar aqui. Então, a nossa variável linha aqui vai ser igual a que número? Número 5, certo? Que é o início dos nossos registros. E a gente vai colocar um do while aqui, planilha1.cells, planilha 1,
ponto Cells, vou abrir parênteses, linha, vírgula, 2. Ele vai procurar o nosso código. E a gente vai procurar ele enquanto for diferente de ID cadastro, né? Que é a nossa variável. Feito isso, a gente vai colocar linha igual a linha mais 1 e vai colocar um loop aqui, certo? Depois que ele achou a nossa linha que a gente quer fazer a exclusão, agora ele tem que excluir os nossos registros. Então, a gente vai colocar rows, né? Vai chamar rows e a gente tem que informar qual que é a linha e a coluna que a gente quer excluir. Como a gente quer excluir só a linha inteira, então a gente vai colocar linha, que é a nossa variável, certo? Que é onde a gente achou o número da linha. Vai concatenar essa linha com 2 pontos. Vai colocar o e-comercial de novo. Vai colocar linha de novo. Beleza? E vai fechar parênteses. E vai colocar um ponto delete. Certo? E aí a gente vai escrever na frente shift 2 pontos igual XL up. Por que shift XL up? Sempre quando a gente vai excluir, quer que a linha sobe uma para cima, por exemplo, eu excluí a linha 5, certo? Então, essa linha número 2 aqui, né, o código 2, vim para o lugar da Maria Eduarda. Então, a gente usa o XL up, sempre para subir a linha, tá? Beleza. Feito isso, então a próxima coisa que a gente vai fazer aqui é excluir também os nossos íconezinhos que fica na frente aqui. Quando a gente exclui a linha, ele não exclui esses 2 íconezinhos. Então, a gente tem que colocar um código para fazer a exclusão desse ícone também. Então, a gente vai colocar aqui planilha, um ponto. A gente planilha 1 ponto shapes, né, para a gente conseguir capturar o nosso ícone. E aí a gente tem que colocar o nome do nosso ícone. Então a gente vai abrir parênteses, vai colocar ico, né? Ico, ó. Para não ter erro no nosso código, o que a gente vai fazer? Vem aqui embaixo, nesse inserir botões de ação, a gente vai pegar o nome do ícone e editar. Então a gente vai vir aqui, ó, ico editar, vai dar um Ctrl C, vai vir aqui em cima de volta, né, onde a gente está escrevendo o código, e vai colar. Mas tem que ser entre aspas, tá? Então vai colar aqui, certo? E aí a gente vai dar um concatenar aqui com o ID cadastro, a nossa variável ID cadastro, e vai fechar parênteses, tá? E vai colocar aqui, então, ponto delete, ok? Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o ícone excluir. Então, a gente vem aqui no ícone excluir, pega o nomezinho dele aqui, dá um Ctrl C, vem aqui e escreve planilha, ponto shapes, abre parênteses, cola o nome dele, concatena com o ID cadastro, certo? Fecha parênteses, ponto delete. Delete. Ok. Feito isso, agora a gente manda só uma mensagem msgbox, aspas duplas, e a gente coloca aqui cadastro excluído com sucesso. Certo? Fecha parênteses, bb information, e agora coloca o título exclusão cadastro. Beleza. Então, depois que ele fazer o delete tudo, ele manda a mensagem pra gente que foi excluído com sucesso. Vamos fazer um teste? Aqui o Visual Basic. Vamos excluir esses 2 registros. Aqui, vou clicar na minha lixeirinha, ele vai perguntar se eu quero excluir, ó. Tem certeza que deseja excluir este registro? Né, este cadastro? Sim ou não. Então, ele aparece 2 mensagens, tá? Então, agora eu vou colocar em sim. Então, é cadastro excluído com sucesso, ok. Então, ele já excluiu. Agora, a gente vai excluir mais um. Tem certeza que deseja excluir? Beleza, cadastro excluído com sucesso. Ok. Então, agora a gente vai criar um novo cadastro. Então, novo cadastro. Vou digitar aqui, então, Thaís Pacheco. Vou colocar um celular aqui. Beleza. E vou salvar. Ok. Salvei um. Agora eu vou vir aqui, vou criar um novo registro. Eduardo Porfírio.
Opa. Beleza, vou colocar aqui também a data de nascimento, por exemplo. Vou salvar. Então, salvei 2. Agora, novo cadastro. Vou criar mais um aqui. Se eu tentar salvar sem colocar todos os preenchimentos obrigatórios, ele não deixa. Então, eu tenho que colocar. Ok, salvar. Beleza. Agora, eu salvei 3 registros, certo? Se eu vir aqui agora e excluir esse do meio, Eduardo Porfírio, aqui. Não deseja excluir? Sim. Ok. Beleza, então agora eu tenho o ID 1 e o ID 3. E eu tenho 2 registros, certo? Agora, se eu criar um novo cadastro de novo aqui, colocar Luana Porfírio. Colocar um telefone. E beleza. Salvar. Veja que ele não repetiu o número 2 que foi excluído. Ele veio para o número 4, mesmo aqui o número de cadastro sendo 3. Então, assim, ele nunca repete um número, um ID. Sempre vai ser um ID novo, tá? Então, é isso que a gente ia mostrar hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixem nos comentários que a gente ajuda vocês a resolver algum problema que vocês não estejam conseguindo, certo? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like aí neste vídeo, se inscreve no nosso canal, se ativa também o sininho de notificações para você ser notificado sempre que a gente postar um vídeo, uma aula nova. E logo tem uns projetos novos por aí. Daqui uns dias também já sai a próxima aula, a finalização desse projeto, então, que vai ser super legal, beleza? Forte abraço e até a próxima!